Olá, meu nome é Valéria Souza e o meu trabalho é máquinas de busca baseadas em BERT, superando o limite de 512 tokens. E o meu orientador é o Marcos Gonçalves. Esse trabalho é na área de Neural Information Retrieval, que é o uso de redes neurais em problemas de recuperação da informação. Existem vários tipos de problema em RI. Esse trabalho é sobre recuperação ad hoc, que é o que a gente faz no Google ou no DuckDuckGo, por exemplo. Para entender meu problema de pesquisa, a gente precisa entender um pouco sobre o BERT e sobre máquinas de busca. Então vamos começar um pouco com máquinas de busca. A gente tem uma query formada por poucos termos, e a máquina de busca precisa achar os documentos relevantes para essa pesquisa. Ela precisa olhar um grande pool de documentos para fazer isso, alguns relevantes e outros não. Então, para facilitar, a gente faz essa parte em duas etapas. Primeiro, a gente identifica alguns documentos candidatos. O sistema busca documentos que contêm os termos que a gente colocou na query. Essa fase é chamada de geração de candidatos. Aqui a gente tem um dos principais problemas em recuperação de informação. E se um documento relevante não usa nenhum dos termos da query, mas sim um sinônimo? Esse problema é chamado de term mismatch. Documentos relevantes podem não conter nenhum dos termos da query. A gente pode fazer uma técnica chamada query expansion, que seria adicionar sinônimos na query. Os candidatos selecionados são passados para um algoritmo, que vai ordenar esses documentos de acordo com a relevância para aquela query. Essa fase é chamada de re-ranking, e o resultado é então mostrado para o usuário. Você viu que ao adicionar sinônimos, a gente aumentou a cobertura de documentos corretos, mas também aumentou a cobertura de documentos incorretos. Aumentamos a revocação, mas diminuímos a precisão. Vamos falar um pouco de BERT. Neural Language Models são representações de texto que capturam aspectos semânticos importantes. Eles transformam o texto em um vetor numérico. Eles consideram o contexto de uso das expressões, ou seja, aquele vetor numérico encoda informações semânticas de como esse termo é usado na vida real. Se a gente considerar contexto, uma pessoa que digita Banco do Brasil tem mais chance de querer saber sobre a instituição financeira do que sobre uma cadeira feita no Brasil. O BERT é um modelo de linguagem feito pela Google em 2018, que revolucionou a área de linguística computacional. Em RI, vários modelos baseados em BERT já superaram o estado da arte várias vezes. Como ele encoda contexto, o BERT é muito poderoso para ajudar a gente a superar o problema do term mismatch. Mas o BERT tem uma limitação. Ele só aceita inputs de tamanho até 512. Em recuperação ad hoc, documentos muitas vezes ultrapassam esse limite. Então, pesquisadores precisam criar técnicas para representar documentos longos dentro da limitação de 512 tokens do BERT. O objetivo desse trabalho é investigar quais técnicas têm sido utilizadas por pesquisadores de RI. Mais precisamente, queremos entender a motivação de cada escolha e os impactos dessa estratégia na performance e latência do modelo. A pesquisa tem duas etapas. Uma fase teórica, composta por revisões de literatura, e uma fase experimental. Nesse semestre, eu realizei a fase teórica. Além disso, eu fiz a identificação de datasets relevantes, a exploração e o tratamento desses dados. Eu vou apresentar agora os resultados especificamente do item 3. Eu selecionei artigos que usam BERT e avançam em estado da arte em RI, publicados a partir de 2019 até janeiro de 2021. Eu identifiquei 9 artigos que utilizam 5 técnicas diferentes. A técnica mais usada foi utilizar trechos de texto menores do que 512. O principal dataset de treino foi um de tweets. É uma solução simples, mas muito diferente do setup da vida real, onde os documentos web facilmente ultrapassam o limite. Uma estratégia um pouco diferente foi também usar textos menores que o limite, mas dessa vez trechos retirados do próprio documento longo. A ideia é que se um trecho é relevante e ele pertence a um certo documento, aquele documento é relevante. O problema dessa técnica é que a seleção do trecho é feita manualmente. A próxima técnica é parecida com a anterior, de pegar trechos pequenos, mas dessa vez a seleção é feita pela máquina. Agora, o algoritmo faz 3 etapas. Antes da geração de candidatos, faz a Passage Selection, onde o modelo vai olhar todas as sentenças do documento e escolher uma. Isso faz com que a rede neural rode o pipeline inteiro automaticamente e reduz o problema do term matching, mas fica nítido, que essa técnica impacta fortemente no custo computacional. A técnica 4 é uma variação da anterior, mas ao invés de selecionar uma passagem, o modelo determina o score de relevância para o documento longo com base no score das sentenças que compõem esse documento. Por último, um paper da Microsoft gera sumarizações dos documentos previamente, numa etapa de pré-tratamento. Essa técnica reduz muito o custo computacional em termos de diferença, mas ela tem um porém. A relevância não é um atributo do documento. Um documento pode ser relevante para uma query, mas não ser relevante para outra. E as representações geradas previamente são genéricas. Os artigos não explicam se tentaram técnicas diferentes ou por que escolheram a técnica que escolheram. E como vimos, existe uma técnica obviamente melhor do que a outra. Esperamos que na fase experimental a gente consiga entender quais técnicas parecem ser mais ou menos apropriadas
para cada contexto.